O único lugar em que podemos sentir o fluxo da vida é no agora. Eckhart Tolle. Este é um pensamento para começarmos a preparar o terreno para o que vamos estudar hoje. É muito importante que você reflita sobre a questão do tempo. Qual é o único tempo que você tem total poder de atuação? Você não pode mais mudar o passado, não há nada que você possa fazer por tudo que já passou. O futuro você só pode construir a partir do momento presente. Então, o único ponto nessa linha ilusória do tempo onde você verdadeiramente atua é no agora. É um fluxo de vida acontecendo a cada instante. E o que você faz com isso? O tema dessa primeira aula é o poder do agora. O que é o poder do agora? Nós fizemos um exercício onde podemos experimentar essa presença, esse reconhecimento de que não temos poder nem sobre o passado, nem sobre o futuro. Podemos interferir desde que o façamos com a observação no momento presente, com a presença, com todo o estado, a inteireza de compreensão, a inteireza de consciência, de percepção no presente, no exato agora. E se você tiver tentado praticar isso em algum momento, possivelmente você não conseguiu, porque a sua mente acaba sempre te colocando em situações do passado e em situações do futuro. Quem está com a mente muito voltada para as coisas do passado tende a se deprimir. E quem está com a mente sempre voltada para o futuro tende a ser ansioso, sempre tende a viver a ansiedade, né, como uma constância. Então, entender o poder do agora é, na verdade, se alinhar a um estado de presença que faz você transcender qualquer situação da realidade dos 5 sentidos. Você passa a se conectar à realidade espiritual. Então, é uma ótima ferramenta para você eliminar a depressão e também a ansiedade. Em que momento nós experimentamos a eternidade? Veja bem, lá no começo, na primeira aula, nós falamos que eu e o Pai somos um, o reino dos céus está dentro de nós, somos seres espirituais tendo uma experiência física e não ao contrário. O Espírito ele não está dentro de nós estamos dentro desse Espírito único, dessa essência única, todos nós estamos dentro dessa fonte, que é aquele ensinamento, né? Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E em que momento nós nos entregamos a experimentar essa eternidade espiritual que nós somos? E quando eu falo para se experimentar essa eternidade espiritual, óbvio que eu não estou falando do corpo físico. Corpo físico é apenas um pouquinho do que você realmente é. Você é um ser infinito, eterno, imortal. Em que momento nós experimentamos essa eternidade? Nós estamos sempre jogando, né, para frente. Quantas vezes fomos conduzidos a acreditar que quando morrermos vamos para o céu ou para o inferno? Mas a eternidade não está desenrolando agora, ela está acontecendo neste exato momento. E em que momento você se dedica a experimentar a sua eternidade? Eu gostaria sinceramente que você parasse para refletir e, se possível, anotasse a sua pergunta. Em que momento eu posso ou eu experimento a eternidade que eu sou? Você não tem eternidade, você é eternidade. Percebam isso com muita clareza. Quanto mais vocês se deterem a refletir sobre isso, mais insights, mais entendimentos, mais compreensões a respeito vocês terão, mais a percepção se expande.
Somente no agora você é eterno. E quando é esse agora? Agora. E quando você pensa no próximo minuto, já é agora do próximo minuto. Quando você pensa no ontem, foi o agora de ontem, mas é sempre agora. Então o tempo, ele é realmente uma ilusão. Você constrói toda a sua realidade a partir do momento presente. Só que, se você percebe o seu momento presente só com seus 5 sentidos, você pode se deprimir, você pode se entristecer, você pode se sentir impotente. Por quê? Se você não está vivendo a vida dos seus sonhos nesse momento, se você observar o agora, você vai dizer, nossa, esse meu... Se você observar esse agora com a visão dos 5 sentidos, você vai dizer que você não vai conseguir. Mas quando você volta o seu olhar para o agora da consciência infinita, do espírito, quando você observa o seu momento presente, você vê que tudo está no seu devido lugar, tudo está acontecendo como tem que acontecer. E você sabe exatamente o que você precisa fazer. Então, ter essa percepção do agora, a partir de uma visão expandida, da visão espiritual, da visão do espírito, liberta você de situações do passado e do medo ou preocupação com o futuro. Eu vou te revelar um segredo. O ego odeia o que é eterno. Ele não gosta do que é eterno. Ele gosta muito do passado e do futuro. E sempre procura nos manter o máximo possível fora do presente. Por quê? Imagina como seria a sua vida se você soubesse desde pequenininho que você é um ser eterno. Que a vida que você tem aqui limitada, né? Você já reparou como que muitas pessoas falam, a vida está passando, eu não aproveitei nada, eu não vivi nada. Isso é o ego falando. Você está exatamente onde você precisa estar para adquirir a experiência que você precisa adquirir. E se você olhar com os olhos da eternidade, está tudo dentro do tempo certo. E eu não estou dizendo que você não tenha que fazer nada, muito pelo contrário. Aí você toma consciência de que você tem muito a fazer. Que todo momento é um momento extremamente importante. Que toda situação, todo aprendizado é muito importante para você de alguma forma. Porque você acaba conduzindo, conectando, ou conectando não, conduzindo mesmo o ego. Para de ser conduzido por ele, passa a conduzir, de certa forma, esse ego. Colocar ele no lugar dele, onde ele pode e deve ficar. Mas ele vai o tempo inteiro te jogar para situações do passado em que você se arrependeu, em que você sentiu culpa. E se eu tivesse escolhido? E se eu não tivesse passado por isso? O que eu fiz para merecer isso? Por que estou sendo tão castigada? Por que eu não consigo sair dessa história familiar, dessa maldição familiar, todas as histórias, né, todas as mulheres da família sofrem de tal coisa, por que eu trouxe essa doença comigo? E por aí vai. O ego, ele vai o tempo inteiro te colocar lá no passado ou em situações do futuro, quando ele diz, você precisa ganhar mais, você precisa fazer alguma coisa. O que vai ser do futuro? O tempo está passando e você não viveu nada. E se você não casar? E se você não conseguir o emprego dos seus sonhos? E se você não fizer a viagem que você tanto almeja? Então ele vai te colocando sempre com a visão no futuro. E você fica tão perturbado que você não faz nada no momento presente. Se você estiver com a cabeça no passado, você fica tão pesado de culpa, de arrependimento, de medo de errar também, que você paralisa. Você paralisa no tempo, porque o seu olhar está para trás. E se você ficar com o olhar o tempo inteiro no futuro, é tanta possibilidade que você acaba não fazendo nada. Você fica procrastinando. Então, estar conectado no agora é saber exatamente o que você precisa fazer hoje. É saber exatamente em que ponto da sua vida você está. Não numa ótica de
100 anos, mas numa ótica de uma eternidade. E aí você vai ver que nada é desperdiçado, tudo tem uma razão de ser. Isso te deixa num estado de sabedoria, autopercepção e muita sabedoria. O ego, ele se identifica com o tempo. Ele adora o tempo, ele adora marcar o tempo. Ele adora dizer para você o tempo inteiro, o tempo está passando. Preste atenção, o tempo está passando. O ego toda hora fala isso pra gente. Como se a gente tivesse que correr. Como se nós tivéssemos que acelerar tudo. E a gente vive ansioso, vive estressado. Ou ele fica julgando, culpando, né? Se você não tivesse escolhido, se você não tivesse feito, se você tivesse feito, hoje você estaria vivendo de outra forma. Essa é bem a fala do ego. Ele o tempo inteiro ele se identifica com o tempo e ele te deixa preso no tic-tac do relógio da vida dos 5 sentidos, da vida do ego. Temos essa compulsão porque o passado dá uma identidade e o futuro contém uma promessa de salvação ou realização, mas ambos são ilusões. O ego tem essa compulsão, porque o passado ele dá uma identidade de onde que eu vim. E o futuro é aquela promessa, um dia vai melhorar, um dia vai passar. Mas são duas situações ilusórias, porque na eternidade só existe o agora. E você é um ser eterno. Como ser eterno, você tem que aprender a olhar com os olhos da eternidade e não olhar mais com os olhos da temporalidade, com os olhos da limitação do tempo. Silencie a sua mente e mergulhe nas frequências do seu coração. Isto é experimentar o agora. No seu coração existe um centro, uma mente superior que transcende o tempo. Ela está sempre no momento presente. A gente ainda não tem muita habilidade para lidar com isso. Eu tenho um curso, né, voltado só para isso. Mas não é tão difícil como você imagina, mas a prática vai fazendo você experimentar o agora. O seu coração ele está o tempo inteiro presente no agora. A mente superior que habita o seu coração, ela atua nesse agora eterno. E quanto mais você se conecta a essa fonte, a essa presença dentro do seu coração, mais você começa a entender e a viver o momento presente. Você não precisa andar com pressa, porque você sabe que você vai chegar no horário. O tempo passa a ser maleável. E é uma coisa assim, impressionante. Teve um momento, uma experiência que eu tinha que ir. Eu moro na região dos Lagos, né, no Rio de Janeiro. E daqui até o centro do Rio, de carro, daí mais ou menos 1h50, né? Você andando bem, então você chega lá 1h50. Eu tinha que deixar minha filha na casa da minha mãe para ir numa conferência, que era uma conferência de psicologia positiva lá no centro do Rio. E era aquele momento da virada do horário de verão, na ocasião. E o meu celular, que estava programado para despertar 5 horas da manhã, simplesmente ele não despertou. E o que aconteceu? Eu perdi a hora. Eu perdi exatamente 1 hora. Eu acordei 1 hora atrasada. Eu queria muito assistir a conferência do criador da prática da psicologia positiva, Martin Seligman, e eu me determinei a chegar no horário. E eu tranquila, não fiquei aflita, não fiquei ansiosa, e eu fiz o que eu tinha que fazer. Peguei o carro, minha filha, e fui. Deixei a minha filha na casa da minha mãe e peguei o transporte para seguir para o Rio, né, para o centro do Rio. E acreditem, com todo o trânsito, com hora do rush, porque era de manhã, hora do rush, Ponte Rio-Niterói lotada, eu consegui chegar. Quando eu cheguei na conferência, que eu sentei no meu local lá reservado,
o, o apresentador. E com vocês, Martin Seligman. E isso foi fantástico. Simplesmente é como se eu tivesse saltado no tempo. Eu nunca faria o trajeto com 1 hora de atraso, eu nunca chegaria naquele horário. Eu levei, em todo o trajeto, eu levei 2 horas. 2 horas. E eu cheguei a tempo. E eu saí de casa 1 hora atrasada. Então você imagina que quando você está nessa presença, e se você me perguntar, Alessandra, você correu muito na estrada? Não, não corri, eu fui como eu vou todas as vezes. No mesmo tempo, no mesmo ritmo, respeitando tudo, as placas, o que for, o que surgisse, o que tiveram no caminho, e cheguei a tempo. Por quê? Porque quando você está no seu momento presente, quando você está no agora, esse tempo, ele é super maleável. Isso pode parecer loucura, mas vai ter alguém que está assistindo esse curso que vai experimentar, vai ter essa experiência. Eu já tive pessoas que tiveram experiências em relação ao tempo. Saírem atrasadas e chegarem adiantadas. É assim. Parece louco, mas nós estamos falando de uma realidade espiritual que o ego ele não comporta, né? Ele diz que é loucura. Ele trabalha dentro de uma lógica. E a lógica espiritual é não ter lógica para o ego. Então, você vai descobrir, você pode ter essa experiência. Então, quando você está conectado com essa força que habita o seu coração, quando você está nessa presença dentro de você, nesse agora, tudo muda. A sua percepção começa a melhorar. E determinadas situações começam a ser, eu não gosto de usar a palavra manipulável, mas eu diria, elas começam a ressonar a seu favor. Elas ressoam a seu favor. É possível vivenciar a realidade do reino dos céus dentro de você, fora do agora? Essa é uma boa pergunta. Você acha que você pode vivenciar a realidade do reino dos céus dentro de você, fora do agora? Essa imagem que está nesse slide, né, com essas nuvens lindas, foi feita por um fotógrafo que agora, infelizmente, eu não consigo lembrar do nome dele, mas eu acho que ele é canadense. E ele, o que ele faz? Ele deixa a câmera parada e ele vai tirando fotos do céu, tá? Na mesma paisagem, ele vai tirando fotos do céu de diversos agoras, né? Vários, assim. E depois ele unifica todas as imagens e olha como fica lindo, né? E aí você imagina você vivenciar o agora, com toda essa força, com toda essa potência que existe dentro de você. Tudo que o seu ego diz, aconteceu ontem, acontecerá amanhã, quer dizer, não vai fazer diferença, você pode mergulhar no tempo e saber e mudar até. A física quântica já tem experimentos de que é possível você mudar o passado, e é possível sim você mergulhar em situações do futuro. Não é impossível. A física já começa a comprovar através dos experimentos, mas isso eu não vou falar agora, deixa eles pesquisarem mais e trazerem isso com mais clareza para a gente. Mas é possível. E quando você está nessa presença, nesse agora, passado e o futuro, eles são uma ilusão, e como ilusão você pode brincar. Você pode brincar com isso. É possível. Então, experimente. É possível alguma coisa acontecer ou ser fora do agora? Claro que não. Tudo está acontecendo agora, dentro dessa presença, desse presente divino que é a vida, que é o campo de ponto zero, que é a mente com M maiúsculo divina, ou o coração divino, ou a fonte divina, tudo está acontecendo exatamente agora. E só pode acontecer aqui. Não tem como acontecer fora do agora. É para a gente refletir. Nada jamais aconteceu no passado ou acontecerá no futuro, porque tudo na realidade acontece agora. Passado e futuro são apenas formas de percepção. O tempo é uma forma da gente perceber a eternidade.
apenas uma forma de nós percebermos a eternidade. Qual o único tempo que existe no reino dos céus? Claro que é a eternidade, o agora. Tudo é para que vocês memorizem, reflitam e assimilem e que levem esse entendimento para o dia a dia de vocês, para a sua meditação, para a sua reflexão. Como podemos experimentar essa eternidade? Nos conscientizando do agora em vários momentos do dia até que consigamos permanecer nessa presença. Então, qual é a dica aqui? É que você pare um pouquinho, várias vezes ao dia, e você pode pôr a mão no seu coração e dizer assim: eu estou aqui e agora. Eu sou aqui e agora. Faça isso por 1 minuto, várias vezes ao dia. E depois me conta, né? Conta para mim, compartilha o que você sentiu, o que você percebeu. Faça o que precisa ser feito. Sinta-se presente em você mesmo. Esse é o melhor presente que você pode se dar. Ser você mesmo, se sentir presente. Porque você se empodera dessa fonte, dessa força que existe dentro de você. Feche os olhos e se perceba no agora. Então, a gente fez um exercício no começo, eu quero que você faça agora novamente. Então, feche os olhos, respire e se perceba. Eu sou agora. Inspire, solte. Eu sou agora. Tome nota do que você perceber. Pode abrir os olhos, voltar. Faça isso algumas vezes por dia. Gratidão.